Olá, engenheiros da NASA e amantes das ferramentas, estamos aqui para fazer para você mais um vídeo sobre motosserras. Gente, se você ainda não comprou a sua máquina, ainda está procurando, não se esqueça de conferir a série de vídeos que nós temos para ajudar as pessoas a escolherem a motosserra ou roçadeira corretas, independente da loja ou modelo ou marca que você queira comprar. Esses vídeos vão te ajudar e muito. Não esqueça de assistir. Embaixo aqui você abre a aba, tem a descrição deste vídeo e você vai ter o link para acessar essa série de vídeos sobre como comprar a motosserra. Vai te ajudar. Também, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muita gente que está assistindo meus vídeos, mas não está se inscrevendo no canal. Por favor, inscreva-se, clique no sininho, compartilhe com os seus amigos. Vamos para o problema: 10 formas de estragar, avacalhar com a sua motosserra. Isso é muito comum, principalmente com máquinas novas. Então você fala, pô, mas o cara vai estragar uma máquina nova. Vai, porque a pessoa acabou de comprar, às vezes por não saber ser um usuário assim de primeira viagem. É comum a pessoa cometer alguns erros, porque esses erros contrariam o bom senso, não são coisas assim que às vezes a gente sozinho conclui. Então vamos para o número 1. Cortar o chão. Gente, é comum. O sujeito compra a motosserra, coloca o toco, né, da árvore no chão, um pedaço de madeira, alguma coisa assim, e já vai passando a máquina, vem aí, a máquina encosta essa parte aqui embaixo. Quando chega embaixo do toco, corta o chão. E vamos lembrar, gente, a coisa que mais desgasta uma lâmina, que a motosserra tem, as pequenas lâminas, é lixa. E o chão tem areia, tem terra. Então você está lixando, desamolando e, pior, deixando entrar areia entre a corrente e o sabre. Isso pode, em poucos minutos, se o sujeito insistir nisso, acabar, condenar a sua corrente e o seu sabre. Aí você vai ter que ou comprar outro ou dar um tratamento nele aí. Número 2, a pessoa não tem noção do que seja o pinçamento ou o esmagamento do sabre. Gente, quando você trabalha com motosserra, existe esse esmagamento do sabre, que é quando você corta uma árvore ou um galho ou um tronco. Quando você chega na metade do corte, isso pode ser um tronquinho fininho assim, ó. Ele morde a sua motosserra, faz como se fosse uma moça, um torno, morde a motosserra e o sujeito fica lá puxando, tentando tirar e tudo. Isso vai danificar, empena, pode empenar o sabre e aí pode até condenar o sabre. Existem técnicas para você não deixar isso acontecer. Então a pessoa que sabe operar a motosserra, ela já prevê que aquilo vai pinçar, né, a motosserra dela, e ela sabe como fazer para não ter o sabre pinçado. Então podemos fazer um vídeo sobre isso depois, mas já seria uma espécie de curso, mini curso de uso, né? Mas é uma coisa que vai estragar o sabre de quem não sabe evitar. Número 3, marcha lenta muito acelerada. É comum a pessoa comprar uma motosserra e não ter noção nenhuma de marcha lenta. Se a motosserra vier desregulada de fábrica, por qualquer motivo, ela pega e tudo, e você deixar ela numa marcha lenta muito alta, vamos supor, uma marcha lenta comum aí, mil e poucos giros, né, RPM. Se você deixar ela em 10.000, e existe isso, gente, a motosserra está esguelando, e o sujeito deixa ela no chão, esguelando, a corrente rodando, e aí ela esguelando, e ele deixa ela no chão, vai arrumar alguma coisa. Uma máquina nova pode ser a marca que for, se a marcha lenta estiver desregulada a esse ponto, e a pessoa deixar ela operando nesse regime, antes de ser amaciada principalmente, vai fundir o seu motor. Número 4, colocar óleo 2 tempos aqui nesse lugar aqui. Esse lugar aqui é o reservatório de óleo de lubrificação da corrente.
A pessoa às vezes vê aqui, óleo, tem uma indicação óleo, ela pensa, poxa, isso é igual aquelas motos 2 tempos que eu tinha antigamente. Você tinha um reservatório de óleo, você colocava e tem um misturador, né, paralelo ao motor, ele faz a mistura para você, então você não tem que ficar preocupando com a mistura. Ele ia chorando o olhinho 2 tempos dentro da gasolina quando você ia andando na sua motinha. Mas na motosserra isso não acontece. Então o sujeito vem aqui, coloca o óleo 2 tempos aqui, coloca a gasolina aqui e vai trabalhar. O que acontece? O óleo 2 tempos vaza na corrente, inclusive. Pode-se usar óleo 2 tempos para lubrificar a corrente, não tem problema, né? Isso é uma outra discussão, polêmica também, mas não é o caso. O caso é que, apesar de estar com óleo 2 tempos nesse reservatório, ele não vai misturar na gasolina e o motor vai, em pouquíssimos minutos, fundir, com certeza. Número 5. Não fazer a mistura correta. É comum as pessoas que estão começando a lidar com os motores 2 tempos comprarem a máquina e não saber misturar. Às vezes começam a fazer contas matemáticas, né? Não usam o misturador e começa, a proporção, confunde proporção com a indicação da fábrica, que é por partes, né? Por dosagem. Às vezes, por exemplo, é 25:1, a pessoa põe 25%, faz ali uma confusão. E isso pode danificar o motor da sua motosserra. Sempre use o misturador e o óleo indicado pela sua fabricante. Número 6. Não amolar a corrente. É muito comum as pessoas terem o seguinte conceito: eu vou usar, quando parar de cortar, aí nesse caso eu vou procurar amolar a corrente ou vou levar para amolar na cidade, por exemplo. Então a pessoa usa a motosserra até ela parar de cortar. Qual é o problema com isso? Gente, entre a corrente e o sabre não existe nada, é ferro no ferro. Aí existe uma película de óleo que é usada aqui, bombeado pela motosserra, mas para ajudar. Se a corrente não está amolada, a pessoa na hora de cortar, ela começa a forçar a motosserra para baixo, o que não é natural. A motosserra normalmente ela que puxa você. Você não tem que ficar forçando ela demais, não. Se ela não estiver puxando, é sinal que ela precisa ser amolada. Se a pessoa não amola a corrente, aí ela começa a forçar para baixo, aí o ferro no ferro vira um atrito muito grande. Começa inclusive a sair fumaça, desbeiçar o seu sabre. Você pode condenar a corrente e o sabre também. Número 7. Não colocar óleo para lubrificar a corrente. É muito comum a pessoa vai trocar, por exemplo, acabou a gasolina da motosserra, aí ela vai, coloca mais gasolina e não coloca óleo. Gente, a regra certa é: coloque óleo junto com a gasolina. Encheu o tanque de gasolina, enche o tanque de óleo. Tem ali os dois em mãos para poder fazer o abastecimento em conjunto. Porque se você se esquecer, pode ser que na hora que você perceba que acabou o óleo de lubrificação da corrente, a sua corrente já era e o seu sabre já está danificado. Número 8. Não amolar o sabre. Amolar sabre. Olha, o pessoal chama de amolar sabre. Eu gosto de falar assim também, apesar de que esse nome não é correto. O certo seria rebarbar o sabre. Você tem que tirar as rebarbas que existem no sabre, refazer a calha do sabre, ou seja, você tem que dar a manutenção do sabre. Se você não amolar, né, igual o pessoal fala, amolar o sabre, porque você vê ali o cara com uma lima amolando o sabre, parece que está amolando uma enxada, mas na verdade está rebarbando o sabre, dando a manutenção adequada no sabre. O que vai acontecer? O corte vai começar a entortar, sua corrente vai se danificar e o sabre também, dependendo do tempo que você fique sem dar essa manutenção, ele pode ser condenado. Existem procedimentos simples do tipo: vire o sabre de cabeça para baixo se você não puder fazer essa amolação, porque essa amolação é principalmente na parte de baixo, onde você corta mais, ok?
Então são truques que existem, mas é necessário rebarbar e dar manutenção, desentupir o buraco de lubrificação do sabre. Isso é muito importante. Número 9. Testar o freio da máquina. Gente, isso é muito comum. O que acontece? Qualquer marca, tá? O sujeito não sabe para que serve o freio direito da motosserra. Ele acha que é um freio, não sei, é para impedir a máquina de conseguir virar a corrente. Aí um dia, por exemplo, ele dá uma esgoelada na máquina e repara que ela virou a corrente com o freio puxado. Ele fala, nossa, essa máquina está quebrada, ela está deixando o freio, não está atuando. Aí ele começa a acelerar e com o freio acionado. Isso é muito comum. O que vai acontecer? Freio, gente, de motosserra não é para isso. Freio de motosserra é um dispositivo de segurança de acionamento automático em caso de rebote. Se você não sabe isso, nós temos um vídeo sobre isso. Recomendo que você assista. Mas o freio não é para você testar se ele aguenta a potência do motor. E quanto maior o motor, mais isso acontece, porque aí ele tem potência para vencer o freio. Aí o sujeito vai e acelera e vê, para testar. É a mesma coisa de você frear um carro e acelerar o carro e ficar vendo se o freio aguenta o motor. Você vai danificar o motor da sua máquina e você vai fritar o freio, a sua embreagem vai ficar azulinha. Não existe nenhum motivo para a pessoa fazer isso só para estragar a sua máquina e depois tentar acionar a garantia com um freio torrado. Número 10. Corrente ao contrário. Acredite se quiser, existe muito isso na praça, no mercado. O pessoal inclusive devolve máquinas que compraram por causa disso. A pessoa compra uma motosserra, monta a máquina, coloca a corrente ao contrário, porque tem um jeito de colocar, vai tentar cortar, não corta, o que ela pensa? Essa máquina é uma porcaria. E aí ela fixa naquela ideia e não passa a voltar nos passos que ela fez de montar, e ela cisma que a máquina é uma porcaria e começa com aquele negócio de devolver, e é muito comum acontecer isso. E o mercado sofre com isso, na verdade. Bônus número 11. Um jeito de você quebrar sua motosserra é aquele do cara do vídeo da internet que está circulando aí. Quem não viu, assista agora. Quebrando a máquina com uma marreta ou com um machado, uma coisa assim. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assista aí o restante que vai ficar. Se você gostou, deixa o joinha para prestigiar o nosso canal. Nós queremos chegar em breve a 1 milhão de assinantes no canal Silverbox. Fique com o vídeo. Agora eu quero fazer um vídeo aqui para Steel, para os engenheiros da Steel, para mostrar para eles que quando eles fazem uma coisa, faz uma coisa que presta, não uma porcaria. Eu comprei esse motor aqui, vocês estão vendo aqui, ó, Steel aqui, ó, MS 170, novo, não trabalhou 3 horas até hoje, faz um ano que eu tenho ele. Toda vez que eu preciso dele, eu tenho que ficar 1 hora puxando nessa merda aqui, ó como é que é a situação, ó. Ó, é toda vez desse jeito, toda vez. Você pode fazer o que quiser. Já levei, trouxe pra cá na fazenda, não funcionou, levei lá na Agroeste em Cascavel, deram a mexidinha, chega aqui, não funciona, é 1 hora puxando esse demônio, ele pega e se apaga, ó, desse jeito, ó. Vocês acham que eu tenho tempo para ficar com esse diabo na mão toda hora? Vocês usaram muito mesmo que meu tempo, ó, para cortar um pau, tive que pegar um machado, que é toda vez assim. Então, olha aqui, ó, o machado aqui, ó. Tive que cortar o pau no machado, vai ver aqui. Então esse demônio aqui não vai me incomodar mais. Eu já cansei de me estressar com o motor. Comprei um motor novo para não me incomodar. É toda vez desse jeito. Porco Dio. Um filho da puta. E olha que eu não tô louco, hein. Eu não tô louco. Só que eu não aguento mais ficar puxando esse demônio aqui. 0 bala. Comprei esse diabo aqui para não me incomodar. E é toda vez assim. Pronto, esse não me incomoda mais. Não incomoda ninguém. Tá bom. Pode ir lá.